dia, tudo bem? Vamos falar hoje sobre holding? Vamos falar sobre holding familiar, esse instrumento de planejamento patrimonial e sucessório da família, né? Como já tive aqui algumas outras vezes, deixei claro aqui para os ouvintes que o quão oneroso é o processo de inventário, né, em caso de falecimento de algum ente, para que esses herdeiros efetivamente tenham a transferência desse patrimônio, vão ter que se valer do processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial, que vai girar aí em torno de um custo de 20% pelo menos sobre o valor atualizado dessa herança, valor desse patrimônio que está sendo herdado. Então, devido a esse alto custo, que muitas vezes herdeiros não dispõem desse valor, acabam tendo que dilapidar o patrimônio herdado ou o patrimônio pessoal deles para então pagar por esse processo. E aí, então, que surge a questão da importância desse planejamento patrimonial familiar ainda em vida, para que esses sucessores, esses futuros herdeiros não tenham que passar por essa via crucis, né? Existem alguns instrumentos que são utilizados e hoje eu vou falar um pouquinho mais em detalhes sobre a holding familiar, o que seria esse instrumento, como que funciona, né, na prática. Bom, a holding é esse nome que tem se popularizado, né? Muita gente já tem ouvido falar, mas não sabe muito a fundo. Na realidade, ela é um sistema, né? Não é uma empresa em si que a pessoa abre e coloca seu patrimônio. Na realidade, se dá esse nome de holding familiar a um sistema que é constituído para atender a uma finalidade específica daquela família. Então tem que ser analisado qual é o arranjo familiar, qual é o patrimônio que essa família deseja proteger, né? A finalidade desse patrimônio, se é residencial, para moradia, para aluguel, para investimentos imobiliários, enfim. De acordo com a família, né, o perfil dessa família e o patrimônio que ela tenha e queira proteger através desse sistema, é que então é formado um sistema personalizado para essa família. E como que é a prática disso? Eu vou abrir uma única pessoa jurídica, vou colocar tudo lá dentro e está tudo protegido, está tudo certo? Bom, não é sempre assim. Em alguns casos, vai acabar sendo uma única pessoa jurídica, já vai resolver a questão do patrimonial daquela família. Em outros casos, não. Por isso a gente fala que é um sistema, onde há células dentro desse sistema e cada célula tem uma função, ou seja, pode ser constituída uma única pessoa jurídica, 2, 3 ou mais. Cada pessoa jurídica vai ter um objetivo ali dentro, né? E aí uma vai poder participar, né, das cotas das outras. E aí a gente forma esse sistema. Primeiramente tem a tal da célula cofre, que a gente chama, né? Na realidade é você constituir uma pessoa jurídica que vai funcionar, metaforicamente falando, como um cofre no qual você vai colocar o seu patrimônio pessoal, ou seja, o patriarca, a matriarca ou ambos, o casal, vai pegar aquele patrimônio que está em nome da pessoa física deles e vai colocar dentro dessa pessoa jurídica que eles constituíram e que a gente denomina de uma célula cofre, em que eles, e só eles, vão ter a chave desse cofre. Vão poder abrir, fechar a hora que quiser, colocar mais bens lá dentro, retirar os bens lá de dentro. Enquanto eles forem vivos, eles é que terão a chave desse cofre. E aí, muita gente pergunta, como que eu faço isso na prática? Você vai constituir uma pessoa jurídica, vai pegar o seu patrimônio pessoal, por exemplo, se você tiver bens imóveis, vai integralizar no capital social dessa pessoa jurídica, é esse o nome que se dá, e com essa integralização você vai deixar de ser o proprietário daquele bem, quem vai ser o proprietário é a pessoa jurídica na qual você é sócio e tem cotas sociais. E aí uma dúvida que surge e vai incidir, por exemplo, se eu pegar meu bem imóvel e colocar na pessoa jurídica, eu vou estar transferindo essa propriedade, vai incidir o ITBI, né? O que é o ITBI? É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é um imposto municipal, cada município tem a sua alíquota. No Rio de Janeiro, a alíquota é de 3% sobre o valor atualizado daquele patrimônio, então não interessa se você adquiriu esse bem há 10, 20, 30 anos atrás e por qual valor que você adquiriu, o que interessa para a prefeitura é o valor atual de mercado que a prefeitura diz que vale aquele bem, e é sobre esse valor que vai incidir os 3%. Mas nesse caso em específico, que você está usando um bem imóvel para integralizar no capital social de uma empresa, de uma pessoa jurídica, desse sistema que está sendo montado, não haverá a incidência desse ITBI, porque existe uma previsão de imunidade tributária. Essa previsão está onde? Está no Código Tributário Nacional, está na Constituição Federal e está na legislação de cada município.
Ah, então é automático, eu transferi, não vou pagar o tributo e acabou? Não é bem assim. Você precisa provocar o município para que o município reconheça que aquela operação que você fez não vai incidir o ITBI e aí ele te fornece uma declaração ou um certificado, vai depender de cada município, dá uma nomenclatura diferente. E com essa declaração, esse certificado, você então consegue lá no RGI efetivamente transferir a propriedade desse imóvel, da pessoa física para a pessoa jurídica, na qual você é sócio. Só que aí o município ele fica te fiscalizando durante um período. E por que ele fiscaliza? Porque quando você faz essa integralização e para você ter a imunidade desse tributo, você não pode ter como atividade preponderante a atividade imobiliária. Ah, então eu não vou poder alugar meu imóvel. Então, para mim, não vai servir a holding, né? Muita gente fala assim, já que eu não posso alugar, não posso vender, não posso arrendar, enfim, para mim não serve. Esses imóveis que eu alugo, eu não vou poder colocar lá dentro. Não, você pode. E por isso a importância do sistema e não de uma pessoa jurídica única. Por quê? Uma célula vai ser a célula cofre, na qual você vai colocar, vai aportar esses bens imóveis, por exemplo. E vão haver outras células, por exemplo, que a gente chama de célula operacional, uma outra pessoa jurídica que vai exercer a atividade econômica. No caso, a locação desses bens, locação de imóveis de terceiro. É plenamente possível. Então, através de um estudo dessa viabilidade junto com a família, analisando qual é o patrimônio dessa família, a finalidade desse patrimônio, é que a gente consegue, então, montar um sistema personalizado que atenda a ela de uma maneira a proteger o patrimônio familiar, de uma maneira segura e ainda com uma grande economia, principalmente economia tributária. Se você comparar ao gasto com o inventário, que tem o ITD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, mais honorários advocatícios, custos e tudo mais, o sistema da holding familiar, ele chega a ser de 85% até 90% mais barato do que se você nada fizer e deixar para que os seus herdeiros, os seus filhos, futuramente, no evento que acontecer da sua morte, do seu falecimento, eles vão ter que resolver isso através de um processo de inventário que tem um alto custo. Então, essa é a importância desse planejamento acontecer ainda em vida. Doutora Ana, para os ouvintes que estão, né, nos assistindo, nos ouvindo, no caso dessas empresas, pode ser que uma seja limitada, a outra seja de uma outra formação, ou todas têm que ser limitadas? Como é isso? Não, pode, né? A gente sempre indica que seja uma sociedade limitada, porque até hoje em dia você pode fazer uma sociedade limitada unipessoal, né? Mas pode ter arranjos diferentes, né? Tipos societários diferentes dentro desse sistema. Cada uma com um objetivo. Então, doutora Ana, deixe seus contatos. Então, nosso escritório fica na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e em Vitória, no Espírito Santo. A gente atende toda a região sudeste. Hoje, com essa questão online, a gente consegue, inclusive, atender a todo o Brasil. E nos nossos contatos é só me procurar nas redes sociais, Instagram, Facebook ou YouTube. Através do meu nome, Ana Carolina Tedoldi, vocês conseguem lá encontrar meus contatos, ou pelo site do escritório, que é www.saidemartinsadvogados.com. Lá tem nossos contatos, telefone, WhatsApp e endereço. Pessoal, siga a doutora Ana, muito boa profissional. Eu sigo no pessoal, sigo no do escritório. Obrigada, eu também te sigo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, bom sábado. Vamos chamar aqui o advogado Rodrigo Viana. Olá, doutor Rodrigo.